35 ao 41. É o texto que nós vamos nessa manhã separar nessa noite separar para pensar nessa celebração de Natal. E que estava presente no vídeo da abertura. E eu gostaria de refletir acerca de 3 mensagens nesse Natal, nesse culto. Eu confesso para os irmãos que quando veio o título da mensagem e o título do Natal, inspirado por Deus, o Luciano e a Clau, Jesus é o Senhor, logo me veio à mente uma mensagem. Há muito tempo atrás eu ministrei na igreja sobre Jesus, o Kyrios, o Senhor e o Salvador. Essa mensagem ficou na minha mente até eu começar a preparar a mensagem para o Natal, e o Espírito Santo mudou completamente. E talvez a mensagem dessa noite é uma recomendação, um caminho, uma direção da parte de Deus para a nossa vida, uma recomendação, Ana, muito prática para a nossa vida e para o nosso dia a dia, que tem tudo a ver com o Natal, tem tudo a ver com Ele é o Senhor, tem tudo a ver com o nascimento que nós comemoramos hoje no dia de Natal. E esse texto diz assim, em Marcos capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41, eu vou ler na versão NVI. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se e acalme-se. É a mesma expressão que logo à frente Jesus usa para repreender os espíritos malignos que estavam sobre o endemoniado gadareno. Jesus está indo de leste a oeste do mar da Galileia, um mar que é mais comprido do que largo, 23 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura, e Jesus vai de um lado a outro da margem até Gadara, onde nós vemos aquela história conhecida de Jesus expulsando um demônio do endemoniado gadareno. E a mesma expressão que Jesus usa para aquietar o mar e aquietar o vento, é como se nos dias de hoje a gente dissesse: eu te repreendo, ou está repreendido, porque talvez aquela tempestade estava sendo levantada pelo diabo para impedir que Jesus fosse até o outro lado, para libertar a vida deste homem possesso. E o texto continua, quando Jesus diz para o mar: aquiete-se e acalme-se. E de uma forma surpreendente, o texto continua dizendo: o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Apesar dos discípulos terem sido testemunhas de tantos milagres de Jesus, os discípulos tinham se enchido de medo e de pavor diante dessa tormenta. E eles eram experientes na navegação naquele rio que na verdade, naquele mar que na verdade não é mar, é um lago,
o lago da Galileia. Mas mesmo assim eles estavam conscientes do perigo que eles estavam enfrentando. O que eles não sabiam era que Cristo podia dominar também, Lauro, as forças da natureza. Eles já tinham visto Jesus curar enfermos, eles já tinham visto Jesus multiplicar pães, eles já tinham visto Jesus andar sobre as águas. O que eles ainda não haviam visto era Jesus parar a força da natureza. Normalmente Marcos é mais detalhista nas histórias do que Mateus e Lucas. E essa história é relatada tanto por Mateus quanto Lucas. Mas Marcos, ele nos traz uma parte importante dessa história, quando ele diz que os discípulos tinham grande temor. Mas o mais curioso é que os discípulos não tinham grande temor durante somente a tempestade, durante o mar revolto. A Bíblia diz que os discípulos tinham temor e eles estavam demasiadamente surpresos e assustados, não só por causa da tempestade, mas por causa da milagrosa demonstração do poder divino. E na Bíblia a mensagem, o texto em Marcos 4:41, a paráfrase diz assim: eles estavam apavorados e confusos. E eles disseram: afinal de contas, quem é esse homem? Que até o vento e o mar se acalmam quando ele ordena. Quando a tempestade começa, Jesus dormia no barco, os discípulos estavam apavorados. Os discípulos acordaram Jesus, provavelmente, Gelson, aos gritos. E Jesus, logo que ele acorda, ele primeiro repreende os discípulos por causa da pouca fé. E depois ele dá uma palavra ao vento e ao mar. Então sobreveio uma grande calma e os discípulos ficaram assustados e maravilhados, que até os astros e a natureza obedeciam o seu humilde passageiro. A pergunta que eu faço nessa noite é: quanto os discípulos de Jesus conheciam acerca de Jesus? Que é a pergunta que eu posso fazer para você também nessa noite de Natal: o quanto nós, como cristãos, conhecemos acerca de Jesus, o quanto nós conhecemos acerca do poder de Jesus, o quanto aqueles discípulos que caminhavam com Cristo conheciam o poder de Jesus como Criador do universo, o quanto aqueles discípulos compreendiam que eles estavam no barco, no mar da Galileia, diante de uma tempestade, com aquele que havia criado o mar, com aquele que havia criado o homem, com aquele que havia criado o universo. A pergunta não é só para os discípulos, mas é para você: o quanto você identifica que Jesus que te salvou é o Deus do universo? Quanto você identifica que o Jesus que te curou é o Deus que criou todas as coisas, que conhece todas as coisas, o Deus do início, Deus do fim? Talvez a pergunta certa nesse Natal é: quem é esse que o vento e o mar obedecem o seu comando? E se você for olhar comigo Salmo 107, você não precisa abrir, que eu vou ler rapidamente. Um cântico de ação de graças, no Salmo 107, 28 e 30, diz assim: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que eles se encontravam. O povo de Israel celebrando sobre Deus, o povo de Israel cantando acerca da bondade e das características do Deus eterno. E olha o que eles dizem nesse cântico: esse Deus reduziu a tempestade em uma brisa, e serenou, e tranquilizou, e parou as ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao
almejado. Isso me faz entender que talvez os discípulos estavam começando a perceber quem era Jesus. Esses discípulos que escutaram do nascimento de Jesus, esses discípulos que foram escolhidos por Jesus, não tinham ainda toda a compreensão sobre quem era Jesus. E como se nada, Jesus se levanta na tempestade, depois de ser acordado aos gritos, pelos discípulos que estavam preocupados, a Bíblia diz que eles morreriam. Quem relata isso para os evangelistas foram os próprios discípulos que estavam no barco. Alguns dos evangelistas eram discípulos que estavam no barco e eles realmente estavam preocupados que eles morreriam, porque eles não sabiam de verdade quem era que estava no barco com eles. Quem estava no barco com eles é esse que faz o mar e o vento parar com uma palavra. E aí a pergunta que eu faço para você: quem é esse? É Jesus. Mas quem é esse Jesus? Se nós olharmos para o texto de Salmos, nós vamos lembrar que o povo está celebrando o seu Deus. E talvez aqui os discípulos começam a perceber que Jesus não era só um homem, ou não era um homem normal, mas era alguém muito importante, mas era alguém fora da curva, mas era alguém acima de qualquer expectativa humana, que diante de uma tempestade põe a cara para fora da janela e diz assim: vento, te acalma, tempestade, para. E o vento para de soprar, e a tempestade para de cair. E os discípulos atônitos olham para Jesus, olham uns para os outros. E Marcos diz que eles ficaram agora não mais assustados pela tempestade, mas assustados com Jesus, dizendo: quem é esse? Uau! Eu chego a me arrepiar de pensar. Jesus levanta, ele deve parar no barco e deve dizer: vento, eu te repreendo, eu te acalma. Esse texto da tempestade fala muito comigo acerca da identidade de Jesus. Porque nesse texto eu vejo com clareza uma das evidências claras de que Jesus é Deus, de que Ele é o Senhor. Amém? E durante toda a vida de Jesus, Ele vai se apresentando aos poucos aos seus discípulos, que ficam maravilhados como Ele fala com autoridade, ficam maravilhados como Ele cura com autoridade, ficam maravilhados como Ele expulsa demônios com grande autoridade, ficam maravilhados em como Ele dá ordem à natureza, e a natureza se submete a Ele. Eles ficam maravilhados porque a autoridade que está sobre Ele não é a autoridade de um homem muito espiritual, mas a autoridade que está sobre Jesus é a autoridade do próprio Deus. E através desse texto, eu consigo entender uma teologia que pode ser complicada para alguns, mas é a teologia que é a base da minha e da sua fé, que é a teologia da encarnação. O nosso Deus se fez carne e habitou entre nós para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E a gente pensa que o maior milagre de Jesus foi Ele ter morrido na cruz. E talvez o maior milagre de Jesus vem muito antes, em Ele ter se feito carne, ter se feito homem, e abdicado da sua divindade sendo Deus. Não usurpou o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, homem. Deus encarnou. Essa é a mensagem do Natal. Esse é o sentido do Natal. Em Jesus, Deus se fez carne e habita entre nós.
Esse e outros milagres da natureza nos evangelhos são rejeitados por muitos estudiosos hoje que dizem que Jesus foi um profeta, foi um grande homem de Deus, foi um homem acima da média, mas não foi Deus. Alto lá. Ele foi tudo isso, foi brilhante, foi tremendo, tinha uma autoridade enorme, mas ele não era Deus. Mas um teólogo conhecido tem uma excelente resposta para essa atitude, e ele descreve a grande verdade sobre a doutrina da encarnação. Uma vez assumido, nenhuma pessoa sábia ousa desenhar os limites entre o que é e o que não é possível. Traduzindo, a grande verdade da doutrina da encarnação é que ninguém ousaria dizer para Jesus o que ele pode ou o que ele não pode fazer, o que ele é capaz ou o que ele não é capaz de fazer, quando nós cremos que Jesus é Deus. Quando eu creio que esse bebê que nasceu há 2000 anos atrás, em forma de bebê, é Deus, eu não posso limitar de forma alguma o seu poder e jamais imaginar que ele não poderia fazer qualquer coisa que ele fez. Porque alguns teólogos hoje questionam que Deus abriu o mar, e outros questionam que Jesus multiplicou pães para 3 de 5 mil homens, Alexandre. Eu, a primeira vez que estive em Israel, um dos guias judeus não messiânico que nos acompanhou na caravana, ele estava tentando dar um entendimento quando ele nos leva até o lugar da multiplicação dos pães, e ele diz assim: esse aqui é um lugar distante da cidade, então era impossível que as pessoas viessem até aqui escutar Jesus sem ter trazido algum tipo de alimento com eles. E ele estava tentando dar o entendimento, e um dos pastores que estava conosco na caravana começou a discutir com o guia, porque essa era uma forma de questionar o milagre de Deus, de que não houve um grande milagre de multiplicação de pães. O que aconteceu foi que, à medida que o primeiro menino começou a compartilhar aquilo que ele tinha, as outras pessoas também começaram a tirar das suas bolsas as comidas que eles tinham, e por causa disso sobrou muitos cestos de pães e de peixes. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que realmente Jesus multiplicou pães e peixes, e à medida que eles compartilhavam, isso não é difícil para mim, porque eu creio que Jesus não é só um homem normal, sem poderes sobrenaturais. Eu creio que Jesus, que nós celebramos hoje no dia de Natal, é Deus que se fez carne, e não é inédito para mim, nem surpreendente, que Ele possa acalmar uma tempestade. Que Ele possa transformar um resultado, Fernanda, de um exame médico, um diagnóstico, que dizia que era câncer, né, Rodrigo? Que dizia que estava tudo errado. Daqui a pouco o Senhor diz assim: o Senhor dá ordem e as coisas mudam. Por quê? Porque Ele é o Senhor. É claro que isso nos dá muita tranquilidade para viver a vida sabendo que Ele é o Senhor. Os discípulos andavam com Jesus, mas o subestimavam. Eles ainda não o compreendiam totalmente. E é muito fácil a gente olhar essa história e dizer assim: cara, como é que vocês se surpreenderam quando Ele parou o mar e fez parar o vento? Ele é Deus. E de fato os discípulos ainda não o conheciam totalmente. Alguns dos discípulos, inclusive o irmão de Jesus chamado Tiago, só reconheceu Jesus como Deus depois da ressurreição. Que ele percebeu que o seu irmão Jesus, que cresceu com ele, jogou bola com ele, caminhou com ele, não era um homem natural. E eu acho que quando cai a ficha de Tiago, Tiago devia pensar assim: Laura, eu dormi com Deus, eu passei perto de Deus, dei um tapa na cabeça de Deus, eu incomodava Deus, eu briguei com Deus. Eu não sei se para você isso é algo novo, mas eu creio que essa é a mensagem central do Evangelho.
Eu e você identificarmos que Jesus que morreu na cruz, Jesus que nasceu em Belém é Deus. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Por isso nós não comemoramos o nascimento de outro dos heróis da fé. Outros dos heróis da fé. Nós não comemoramos o nascimento de Abraão, nós não comemoramos o lugar onde foi sepultado grandes homens de Deus e patriarcas. José Fernando, bom te ver, bem-vindo. Mas nós celebramos o nascimento de Jesus, porque Jesus é o relógio do universo, é o verbo encarnado, é o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Só por isso a gente para tudo. Os discípulos ainda não compreendiam tudo, mas Jesus está conosco durante 20 séculos, e apesar disso, igual que os discípulos, subestimamos o seu poder quanto a resolver as crises da nossa vida. Os discípulos ainda não conheciam bem o Jesus, mas nós, crentes do século 21, não temos mais essa desculpa. Você não pode titubear na sua fé com o Senhor, porque o teu Deus pode todas as coisas. Você não pode ter dúvida. Quando você chegar no médico e ver Deus fazendo um milagre, não se surpreenda, não se espante, porque Ele é o teu Deus. Quando 1.000 caírem do lado, 10.000 do outro lado, e você não for atingido, não te surpreenda. Há 2.000 anos, Ele vem sendo Deus. Mas eu queria um pouco mais além. E se nós pudéssemos voltar alguns anos na história, nós vamos chegar ao nascimento de Jesus. Aqui Jesus já tinha 32 anos, no ano da popularidade. Mas 32 anos atrás, esse mesmo Deus, que vem se apresentando aos seus discípulos durante 3 anos, e os discípulos vêm passando a conhecer Deus, e começam a descobrir quem Ele é, e ficam espantados com o seu poder, a ponto de dizer: quem é esse? A gente viu o gol do Richarlison na Copa do Mundo, e tu diz: que jogador! A gente viu o Mbappé fazer 3 gols e deixar todo brasileiro com o coração na mão, porque o orgulho de um jogador fez com que todo brasileiro torcesse para a Argentina. E a gente diz: que jogador, o cara vai estragar a nossa festa. Mas a Argentina foi lá e ganhou nos pênaltis. E a gente olha ele fazendo cada jogada, a gente olha para o Messi e diz: que jogador. Eu imagino a expectativa dos discípulos no barco. Mas nós precisamos voltar 32 anos antes e olhar para o nascimento de Jesus. E Jesus não passou a ser Deus depois de 30 anos. Diga assim comigo: Jesus sempre foi Deus. Tem uma expressão muito forte na teologia que é difícil engolir. Mas em Jesus, Deus morreu. Não na sua totalidade. Mas se Jesus era Deus, Daniel, na crucificação, a Bíblia diz que Jesus morreu. Ele não fez de conta. Ele podia não se deixar matar. Jesus não foi morto, Jesus se deixou, Ele se entregou à morte. Quem é que consegue matar Deus? E os irmãos lembram aquela discussão dos 2 ladrões da cruz, um dizendo: se tu é o Filho de Deus, se tu é o cara desce da cruz. E Deus sabendo quem Ele é, Jesus sabendo a sua identidade, Ele não faz nada.
porque ele sabia que o propósito pelo qual ele veio ao mundo era morrer como Deus no meu e no seu lugar. Mas Jesus não passa a ser Deus aos 30 anos. Jesus, desde a sua concepção, ele é Deus. Por isso, acreditar na virgindade de Maria faz parte do contexto da nossa fé. Não houve união entre homem e mulher, e Maria fica grávida. E aqui nós começamos a ver o milagre de Deus encarnando num bebê que começa a ser gerado numa barriga de uma mulher que na verdade não é sua mãe, nem José seu pai, mas é uma mãe emprestada e um pai emprestado, uma mulher bem-aventurada que encontra graça aos olhos de Deus, para gerir o Messias, para gerar Deus em forma humana. E por isso toda essa história é realmente maravilhosa. Quando ela encontra Isabel, a sua prima, Isabel já é bem mais velha, e no ventre de Isabel está o seu primo João Batista, e no ventre dela está o rei Jesus. E os dois se mexem no ventre de ambas as mulheres, porque o Espírito Santo os moveu de uma forma especial. Ali estava o cumprimento de uma profecia de muitos anos. E Deus já está sendo gerado no ventre. Eu queria ter trazido um bebê hoje para colocar aqui, para que você saísse com a imagem de um presépio ou de um bebê, mas eu não consegui imaginar nada criativo que não ficasse feio. Eu pregar com uma boneca não ia ficar legal, Léo. Então eu queria que você somente imaginasse um bebê. Aquele bebê era Deus. C.S. Lewis diz assim: no nosso mundo já aconteceu uma vez que dentro de um certo estábulo havia uma coisa que era muito maior que o mundo inteiro. Aconteceu uma vez no nosso mundo que havia uma coisa dentro de um estábulo que era muito maior do que o mundo todo. Era um bebê chamado Jesus. Isso nos fala muito acerca de uma das principais virtudes cristãs. Hoje em dia, ser forte pega bem. Tá bonito, hein, pastor? Hoje em dia, ser inteligente pega bem. Como tu fala bem. Hoje em dia, ser engraçado, estou falando de virtudes comuns nos dias de hoje. Pega bem. Como é bom, como é agradável estar perto de gente que é amistosa, que é engraçada. Como é bom conversar com gente inteligente, é ou não é? Como é bom estar perto de gente que pode proporcionar para você conforto, ou um convite num bom restaurante. Como é bom. Irmãos, esses são os valores dos dias de hoje. Essas são as virtudes de hoje. Mas tem uma virtude que está esquecida hoje, e que Jesus, bebê, nos dá um grande exemplo. Que virtude que é? A humildade. Às vezes ser humilde parece sinal de fraqueza, mas a verdade é que é uma grande virtude. Pensar que aquele bebê que nasce do ventre de Maria, numa estrebaria, é Deus, fala muito para mim acerca de humildade. Aquele bebê que é Deus, é absolutamente humilde, está em um lugar humilde, perto de animais.
E aqui para mim, mais uma vez, a encarnação é o escândalo da humilhação do servo sofredor. Não pode ser que Deus se submeta a isso. Pode, Ele é humilde. Não pode ser que Deus se submeta a ficar se alimentando do seio de uma mulher, sendo Deus. Pode, Ele é humilde. Não pode ser que Deus se submeta, Denilson, a nascer numa pequena aldeia chamada Belém, num lugar onde não tinha nem espaço para ele, e ele nasce no meio de animais. Pode. Jesus é o meu maior exemplo de humildade. A humilhação é uma das características daquele que entende que a vida deste mundo, e a vida deste mundo é uma espécie de serviço. Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, vá lá e sirva os outros. Assim se demonstra a grandeza de alguém, principalmente de alguém que conhece Jesus. É aquele que serve, é aquele que se humilha, é aquele que abdica. Nós estamos aqui para servir os outros. Não estamos neste mundo para provarmos o quanto nós somos bons, o quanto nós conhecemos, ou o quanto nós conseguimos crescer e conquistar, pastor Iva, porque isso faz parte dos nossos alvos. A gente se prepara para uma mensagem dessa, para que no final a gente não saia daqui dizendo: cara, que horrível. A gente se prepara para fazer o melhor, Vanderlei. Na vida da gente, a gente sempre se prepara para fazer da melhor forma, para conquistar o máximo possível. Isso muitas vezes pode ser assunto nas nossas rodas de bate-papo. Conquistei uma casa, conquistei uma formação em nível superior, conquistei uma formação em mestrado, sou pós-doutorado. Isso faz parte dos nossos valores, isso faz parte das nossas conquistas, isso faz parte dos nossos alvos. Mas Jesus, e essa data de Natal é uma boa data para pensarmos acerca de uma outra virtude, que quem sabe não faz parte da nossa meta de alvos, ou de propósito de vida. De acordo com a palavra, nós estamos aqui, fomos plantados por Deus aqui, com um propósito: servir a outros. E não crescer e conquistar, todas essas coisas passam. O vento sopra e essas coisas vão embora. Uma enfermidade destrói. O tempo apaga, mas aquela relação que se estabelece no amor e no serviço deixa marcas duradouras. Servir em humildade é você olhar para o seu colega de trabalho, você está tão preocupado com os afazeres, mas parar tudo e pensar que ali tem uma pessoa e que você foi plantado por Deus ali para servir, e parar aquela função e dizer para ele: tu está bem? Precisa de alguma coisa? Posso te ajudar de alguma forma? No que eu posso te servir? É você diminuir para que outro se sinta melhor. E eu acredito hoje que esse é o Natal a ser vivido. O Natal cujo grande personagem é o maior exemplo de humildade e serviço. Em Jesus nós temos o maior ensinamento da vida, que vale muito mais do que uma graduação, amém? Que ensina muito mais do que um doutorado, amém? Jesus nos ensina a parte mais valiosa da vida, que é servir o outro. Irmãos, quando eu vi esse texto, ou tema do Natal, Ele é o Senhor, eu confesso para os irmãos que me veio à mente
outra coisa. Logo que eu comecei a meditar acerca da grandeza da encarnação, de um Deus encarnado, me impactou a ideia da humildade de Cristo. E o legado que Ele deixa para mim. E o princípio que Ele deixa para mim. Quantos aqui já assistiram o seriado The Chosen? Quem não assistiu, fica aí a recomendação. É um seriado brilhante, que fala sobre Jesus. Katiai, por gentileza, se tu está aqui, me acompanha. Fala sobre Jesus, esse seriado. E ele é tão intrigante, porque Jesus, nesse seriado, ele é tão humilde. Ele é tão simples, que se a gente pudesse ser o diretor desse seriado, a gente diria assim, ó, não coloca Jesus num papel assim tão, de tanta humilhação, ele é tão simples. Irmãos, isso tem martelado na minha mente a semana toda, sobre o quanto Jesus, num berço simples, me fala sobre mais do que humildade, humilhação, me fala sobre o serviço. E está escancarado na nossa mente. Está escancarado na frente da gente. O sentido da vida, servir. Ou você que é pai e mãe não entende um pouco do que é isso. E Deus te dá filhos e você diz assim, é tão natural para a gente entregar a nossa vida pelos filhos, porque isso faz parte. Foi feita uma pesquisa, eu falava com o irmão essa semana, quais são os personagens mais lembrados no Natal. 80% das pessoas responderam que era Papai Noel. E 20% responderam que era Jesus. Agora eu faço uma pergunta para você. O que é Natal para você? Assisti esses dias não um seriado, uma entrevista, e nessa entrevista o entrevistador falou sobre um dia que perguntaram para ele era jovem, vinha de uma família cristã, e perguntaram qual para ti a data mais importante do ano, e ele disse, é o Natal. E depois perguntaram para o coleguinha dele, ele disse, o Carnaval. Qual é a data mais importante do ano para você? O que é Natal para você? O que significa Natal para mim? Às vezes a gente diz assim, Natal é família. Vocês já viram essas palavras assim meio aleatórias? Natal é paz, é harmonia, é amor, é família, é casa. O que é Natal para você? Eu quero confessar para você que através dessa mensagem o Espírito Santo me ensinou algo muito importante. E eu quero te dizer, isso aqui é palavra minha, tá? Por isso diminui o teor dela. Mas Natal não é família. Natal não é presente. Natal é Deus se humilhando à forma de servo. Natal é serviço. E é por causa disso que às vezes em algumas reuniões familiares você pode terminar a ceia e sentir no seu coração que está faltando algo. E às vezes o algo que está faltando é esse serviço que Jesus nos deixou tão explícito. Timothy Keller disse, Natal é um convite de Deus para te dizer, olha o que eu fiz para me aproximar de você. Natal é a maior prova de amor de Deus. Deus se submete à humilhação da humanidade para nos servir. E diante disso, nós devemos receber com fé a salvação e vivermos diante do exemplo de Jesus, se fazendo de tudo para com todos
para alcançar alguns. Se talvez você na sua celebração de Natal de sábado e domingo, você fez muito em prol da sua família e fez pouco em prol de outros, você tem uma oportunidade nessa semana de servir. Porque eu acredito que Natal é isso. Eu não sei você, mas todo Natal eu chego depois do Natal naquela lembrança. Como no Natal do ano passado eu queria ter feito mais. A gente prepara tudo para o Natal e não faz aquilo que lá no fundo do nosso espírito sempre tem um clamor. De dizer, eu podia ter feito mais, eu podia ter servido alguém. Talvez eu deveria ter dedicado um tempo. Eu não sei se não é uma data para todo mundo visitar a gente em um hospital e estar junto com as pessoas necessitadas e abdicarmos, quem sabe, de alguma outra coisa que nos dá prazer em família e servirmos. Porque no Natal o Natal é a maior marca do serviço de Deus. O Senhor se fazendo carne e se humilhando até lá embaixo. A gente lê tanta frase no Natal que vem no Twitter, vem nas redes sociais, e uma das frases que eu li, não sei de quem é, que diz que que Deus se humilhou tanto, Deus foi até a lama, porque é lá que nós estávamos para nos encontrar. E pensar em um bebê como Deus, para mim é pensar nisso, é pensar na humilhação de Deus, em se fazer carne. Eu não sei quantos já leram, ou escutaram, ou assistiram a história do quarto rei mago, de um russo chamado Henry Van Dyke. Ele escreveu uma lenda, uma história sobre o quarto sábio. A gente já aprendeu aqui na igreja que em nenhum lugar na Bíblia diz que eram 3, mas a tradição diz que eram 3. Quem é que lembra o nome dos 3 reis da tradição? Quem é que aí que arrisca? Eu não sabia de cor. Gaspar, Melquior e Baltazar. Os 3 reis magos. Mas tem um livro desse russo que ele escreve a lenda do quarto rei mago chamado Artaban. O Artaban, ele não saiu junto com a comitiva para levar os presentes para Jesus quando era bebê. Mas o Artaban, ele saiu meio atrasado, mas ele estava muito preocupado em levar presentes. Ele levou uma mala cheia de coisas preciosas. Mas no caminho ele pediu para os amigos lhe esperarem. Mas ele encontrou uma pessoa enferma na metade do caminho. Ele gastou 3 dias tratando aquela pessoa. E os reis da comitiva não esperaram o Artaban. O Gaspar, o Melquior e o Baltazar disseram, vamos embora. O Artaban está muito atrasado. O Artaban estava cuidando do enfermo. E depois, quando ele chega até o ponto de encontro, eles já tinham ido embora. E ele vai seguindo a estrela até chegar em Belém. Quando ele chega em Belém atrasado, lá em Belém tem um outro casal que diz assim, não, realmente tinha um casal aqui que nasceu um bebê, receberam muitos presentes, mas eles ficaram sabendo sobre uma perseguição e foram para o Egito. E ele diz, cheguei atrasado. A história diz que durante 30 anos, o quarto rei ficou procurando Jesus. Até que depois ele volta para Jerusalém. E ele encontra Jesus. Só que ele encontra Jesus quando ele chega. E a história conta muito mais. Depois eu deixo para você a curiosidade de ler toda a história. Diz que nesse caminho ele vai servindo muita gente. Ele serve uma moça que está sendo levada como escrava. E ele vai lá dar mais um pouco dos presentes para tirá-la da escravidão. E daí ele vai servindo pessoas que ele vai encontrando no caminho. Até que quando ele chega em Jerusalém, o Artaban se depara com o último suspiro de Jesus. E Jesus morre. E ele diz, perdi a oportunidade de presentear o grande rei, o rei dos reis.
Apenas 3 dias se passaram, quando uma luz ainda mais brilhante do que 1000 estrelas encheu seu quarto. E Jesus ressuscitado vem ao encontro de Artabã. O rei mago cai de joelhos diante dele, pega a pérola que restava, e estendeu a Jesus Cristo, que assegurou carinhosamente e disse: você não falhou na sua missão, pelo contrário, você me encontrou por toda a sua vida. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava com fome e você me deu comida. Eu estava com sede e você me deu de beber. Eu fui preso e você me visitou. Eu estava em todas as pessoas pobres que você ajudou no seu caminho. Muito obrigado por tantos presentes de amor. Agora você estará comigo para sempre, porque o céu é a sua recompensa. A vida daqueles que sabem o significado do Natal deve ser marcada por serviço. Amém? A vida daqueles que olham para Jesus como um bebê e dizem: Ele é o Senhor, Ele é o Quírios, Ele é o Deus. Olha o que Ele está fazendo por mim. A vida daqueles que conhecem o que Jesus fez pelo homem, a humilhação de Jesus, não só como bebê, mas se submetendo aos cuidados de uma mãe, aprendeu o alfabeto hebraico, Gugu, Dadá. Deus, que confundiu a língua dos homens em Babel, está aprendendo a falar, está brigando e disputando espaço com seus irmãos, se suja, brincando, talvez é corrigido pelo seu pai, Deus, em forma de homem, me ensina muito sobre humilhação e sobre humildade. E eu creio que muitos tivemos a oportunidade de servir nesses dias. Eu quero encerrar com o texto de Filipenses 2:3. Mas ontem, sábado, eu fiquei muito feliz quando eu recebi uma foto de uma família que no Natal preparou várias cucas. Ele me disse assim: pastor, nós estamos indo junto com os nossos filhos levar essas cucas para os nossos vizinhos. E nós vamos falar do amor de Jesus. Quase que eu disse: vocês não precisam falar do amor de Jesus, porque vocês estão vivendo o amor de Jesus. Eu fiquei muito feliz. E aquela pessoa me mandou a foto dela, do marido e dos filhos pequenos. Eu imagino a cena batendo em cada porta, dizendo: Feliz Natal. Viemos aqui só para te dar esse presente. Uau! Eu creio que são coisas pequenas. Mas Vinícius, talvez o convite desse Natal é olharmos para Jesus num berço em forma de um bebê. Eu preciso, Lucília, nessa noite, parar para pensar sobre esse movimento de Deus, que me dá um grande segredo para a vida. Deus lhe colocou onde você está para que você seja um servo. Deus te colocou no meio da sua família para que você seja humilde, um exemplo de humildade, um exemplo de amor, um exemplo de serviço. Ontem sábado nós recebemos em casa um bolo de alguém que também no Natal resolveu preparar um bolo pensando em abençoar a vida de outro. Um bolo delicioso de cenoura com chocolate em cima que escorria e com algumas frutas. E quando eu comi aquele bolo, primeiro quando eu recebi aquele bolo, eu fiquei constrangido, Alexandre. Porque quando a gente vê o texto de Filipenses e a gente diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você. Humildemente vivam dessa forma, Paulo está dizendo. Agora não é mais Jesus, os evangelistas falando de Jesus, mas é Paulo tratando do problema da falta de unidade no meio da igreja. E Paulo está dizendo: vocês querem viver como um corpo, só tem uma forma.
se todos se colocarem no lugar do servo. E Paulo está dizendo, ele diz, não façam nada por ambição, ou por vaidade, para querer aparecer, ou para querer ser melhor, ou para querer ser maior, ou para querer ter mais destaque, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. E Paulo aqui dá a maior e mais brilhante declaração que ele dá sobre Jesus. Ele diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas Jesus se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, em morte de cruz. Eu não sei se você vê esse texto, Paulo dizendo, Deus foi se humilhando, se esvaziando, ele se tornou um bebê, uma criança, um adulto, até ponto de ser humilhado até a morte, a pior das mortes, o tiro de misericórdia, o selo da humilhação e da humildade de Cristo. E ele foi fiel até o fim na sua obediência, no seu serviço. E Paulo continua dizendo, e diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E Deus lhe deu um nome. Que nome que é esse? Que nome que é esse? Kyrios. Jesus nos ensina que Ele é o Kyrios através da humilhação. Ele é o Senhor, porque Ele foi o primeiro a se humilhar. E o texto segue dizendo que um dia todo joelho vai se dobrar diante do nome de Jesus. E vai chegar o dia que toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. E não por força, não por uma ditadura, as pessoas vão confessar que Jesus é o Senhor, porque elas foram tocadas pelo amor de Jesus. E elas foram envolvidas e vão dizer assim, que amor é esse? Irmãos, estudando para esse texto, eu confesso para vocês que eu cresci muito sobre a minha concepção de Natal. Eu disse, é isso. Natal é isso, é serviço. Eu tenho uma semana pela frente, que eu quero espalhar, presbítero Daniel, o amor de Jesus, para que as pessoas também possam dizer um dia, Jesus é o Senhor. E elas vão dizer isso, irmã Lourdes, porque elas vão estar tão constrangidas com o amor de Jesus. Sábado de tarde, quando eu recebi aquele bolo, eu disse justamente isso, eu disse, que amor que enche o nosso coração. As coisas que mais marcam a nossa vida são aqueles momentos que a gente é surpreendido com um gesto inesperado de amor. Uma ligação, um perdão, uma resposta branda, uma palavra dura. Que Deus nos abençoe. Isso tem tudo a ver com aquilo que... Está limpo? Não sabe. Obrigado, meu pai. Paulo roga aos filipenses que vivam em unidade e harmonia, que disponham as suas desavenças, que deponham as suas desavenças e discórdias, que deixem de lado toda ambição pessoal, orgulho e desejo de distinção e prestígio, e que abriguem em seus corações o desejo humilde e sem egoísmo de servir, que era a própria essência da vida de Cristo.
A grande característica da vida de Cristo foi a humildade, obediência e renúncia de si mesmo. Ele não desejou dominar o homem, mas sim apenas servi-lo. Isso significa que algum dia, mais cedo ou mais tarde, toda criatura do universo, nos céus, na terra e até no inferno, lhe renderá culto. Porque Jesus recebeu um nome. Mas lembremos que a origem e o caminho desse culto por exaltação não é a lei, mas o amor. O Senhor tem ministrado no nosso coração a nossa estratégia de evangelismo para 2023. E a estratégia que o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 8. Que Jesus, sendo rico, se fez pobre. Por amor a nós. Que Deus nos dê graça como igreja a encontrarmos caminhos nesse Natal. De servirmos em amor. Talvez algum dia você já tenha sido constrangido em amor. Mas que ao servirmos o mundo, as pessoas se curvem ao Senhor, constrangidas de tanto amor. Que ao convivermos em unidade, deixemos de lado desavenças, discórdias e ambições. Estejamos dispostos a abaixar, diminuir e servir em amor. Não somente aqueles que nos amam, mas os que nos causam problema. E o pastor Russell Shedd termina dizendo: Cristo é o maior incentivo para a humildade, a autonegação e o amor. Você tem uma oportunidade nessa semana ainda de ser o Natal de alguém, amém? De ser o Natal para alguém. Você tem uma oportunidade nessa manhã. Quando eu vejo Cristo no presépio, eu vejo a maior prova de humildade, de serviço e de entrega. Senhor, nos usa. Senhor, nos usa em amor, para que o mundo te conheça, para que o mundo te adore não por força, mas por estarem constrangidos com o teu amor. Senhor, obrigado pela tua palavra. Se quem sabe, Senhor, nessa noite nós pudéssemos perguntar o que é o Natal, uma boa resposta seria: o Natal é o maior significado de humildade, de serviço, quando Deus se submeteu à vida humana para nos salvar. Senhor, obrigado pelo teu sacrifício. Senhor, obrigado pelo teu amor. Senhor, obrigado pela tua negação. Obrigado, Senhor, por vir à terra e te submeter, Senhor, às dificuldades da dor, da tristeza, da perda das pessoas que nós amamos, da morte, da humilhação, da vergonha, da calúnia, sendo Deus. Obrigado, Senhor, porque há 2000 anos atrás, hoje nós comemoramos, Senhor, aquilo que aconteceu lá em Belém, o nascimento de Jesus, o Senhor. E diante disso, Senhor, nós temos nessa noite o maior de todos os ensinamentos da nossa vida, que é vivermos uma vida em humildade, Senhor. Vivermos para servir. Vivermos procurando oportunidades de serviço, Senhor. Vivermos procurando oportunidades, ó Pai, de tratarmos alguém com amor. Abençoarmos alguém, Senhor, em amor. Surpreendermos alguém em amor, olhando nos olhos, ó Pai, preocupados com como aquela pessoa está. Ó Senhor, que Teu Espírito possa nos envolver e venhamos deixar de lado tantas das outras coisas que às vezes ditam o ritmo das nossas escolhas. Que às vezes, ó Pai, estão no topo do pensamento daquilo que nos motiva, Senhor, a escolher aquilo que às vezes nós escolhemos para a nossa vida, para o nosso futuro.
Talvez raramente pensamos, ó Pai, nos nossos filhos, numa profissão de serviço. Talvez queremos ver eles bem estruturados financeiramente. Ô Senhor, levanta uma igreja que faça nascer os seus filhos e prepará-los, Senhor, para irem para todo mundo e servir a humanidade. De uma forma, ó Pai, a entregarem a vida a teu serviço. Ó Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos inquieta nessa noite de uma forma especial. Vai nos dando, Senhor, sabedoria. Talvez essa palavra é a chave para a resolução de um conflito dentro da família. Talvez essa palavra é a chave para a resolução de um conflito dentro da célula, de um conflito dentro da igreja, dentro do ministério. Assim como foi essa palavra a chave da resolução para Paulo recomendar à igreja de Filipenses e dizer para que eles pudessem viver em amor, em unidade, sendo servos uns dos outros e colocando o outro sempre na sua frente, se colocando sempre abaixo do outro, do meu irmão. Senhor, nos ajuda a compreender a profundidade do que Jesus fez ao nascer, Senhor, em forma humana, e como um bebê, Ele ali já era Deus. Ô Senhor, nos ajuda a viver dessa forma, para que o mundo, Senhor, um dia declare que Jesus é o Senhor. Para que, Senhor Jesus, um dia todo o joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra. Nos dá oportunidades, ó Pai. Nos dá estratégias nessa semana, que é uma semana onde o coração de todos está tão aberto, Senhor, para esse momento de amor, de compromisso uns com os outros. Nos dá, Senhor, a oportunidade de servirmos em amor. Na escola, os adolescentes estão aqui, Senhor. Já podemos, de uma forma tão prática nos nossos relacionamentos, deixar o primeiro lugar para outro. Está preocupado, Senhor, também com o colega, com o amigo. Senhor, nos ajuda a formatar isso dentro da gente. Vai contra a natureza, vai contra o nosso instinto, mas nos ajuda, ó Pai, a sairmos desse final de ano preparados para aquilo que Tu vais fazer em 2023 na nossa cidade, através da nossa vida. Porque, Senhor, 1 Coríntios 9, a estratégia de evangelismo do apóstolo Paulo, Senhor, que era de Jesus, vai ser a nossa. Ó Pai, nós nos faremos de tudo para com todos. Ó Pai, vamos criar estratégias, vamos sair da nossa área de conforto. Talvez vamos fazer aquilo que não estamos acostumados a fazer, Senhor, com a finalidade de alcançar simpatia ou a atenção de alguém. E depois, ó Pai, derramarmos o amor de Jesus sobre a vida das pessoas, assim como nós fomos amados por Jesus primeiro. Ó Pai, que em nome de Jesus a Tua palavra possa continuar falando ao nosso coração, para que possamos viver a vida de Cristo em humildade, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo Jesus,